Paz do Senhor a todos. Desculpe, irmãos, eu estava programado para entrar às 19 horas, fazer uma live, mas eu não consegui entrar ao vivo, teve uns probleminha. Então eu quero pedir desculpa para os irmãos e transmitir o que eu iria falar na live. Falar sobre José. José é um jovem sonhador que teve vários sonhos e teve dois sonhos especiais. Ele sonhou que seus feixes ficavam de pé e dos outros feixes ficavam deitados, e que a lua e as estrelas se inclinavam para ele. E contou para o seu pai Jacó e para os seus irmãos. Seu pai, na hora, não gostou muito e falou assim: então você quer dizer que vai ser maior do que todos nós? Mas guardou aquele sonho no coração, e seus irmãos já tinham ódio de José, já tinham inveja de José, ficaram nervosos, irritados e começaram a guardar raiva de José mais ainda, mais ódio ainda, mais ciúmes de José ainda. E foi isso, o tempo foi passando. Aí um dia Jacó, o pai de José, falou para José: vai onde seus irmãos estão trabalhando, vai ver como eles se encontram. E José foi lá procurar seus irmãos. Quando ele achou seus irmãos já tinham no coração de matar José. O ódio era tão grande que seus irmãos tinham por ele que queria matá-lo. Mas um dos seus irmãos, Rubem, falou: não, nós não vamos mexer com sangue inocente, tocar em sangue inocente. Vamos jogar ele nesse poço aqui. Tinha um poço aberto perto deles. E jogaram José dentro daquele poço. E colocando José dentro daquele poço, vinha vindo uma caravana do Egito. Seus irmãos falaram: vamos vender ele para a caravana do Egito. E venderam José para a caravana do Egito. Chegando no Egito, José foi parar no palácio de Faraó. Chegando no palácio de Faraó, de Potifar, Faraó gostou muito de José porque viu que era um jovem forte, bonito, e colocou José para trabalhar para ele. E José ficou trabalhando para Faraó. Mas o inimigo sempre entra na frente, né, quando Deus tem os sonhos dele para a nossa vida. E a mulher de José colocou os olhos em Faraó e queria se deitar com ele. Mas José, como temente a Deus e também obediente a Faraó, não quis isso, não aceitou. E a sua mulher pegou um pedaço da roupa de José, agarrou ele e rasgou um pedaço da roupa. E começou a gritar, dizendo que José tinha tocado nela. Mas José era inocente. Aí Faraó mandou José para a prisão. Chegando na prisão, José ficou lá por uns tempos, por anos, né? 2 anos parece que ele ficou lá. E José na prisão, o carcereiro, vendo que José era um jovem obediente, pegou e colocou José para tomar conta de todos os presos que estavam ali. E José tomava conta dos presidiários. E ali foi parar 2 funcionários, 2 trabalhadores de Faraó, o copeiro e o padeiro. Chegando lá, o copeiro e o padeiro, depois de um tempo, tiveram um sonho, que eles não entendiam o sonho. E ficaram preocupados, ninguém sabia dizer que sonho era aquele. Daí eles falaram, José interpretou os sonhos dele. Falou que um ia voltar para o palácio, ia ser enforcado, ia ser morto, e o outro voltaria a servir Faraó. E foi o que aconteceu. Voltou os 2 para o palácio. Depois de um tempo, Faraó também teve um sonho. Deus trabalhando, né? Trabalhando na vida de Faraó para que José saísse daquela prisão. E o Faraó teve um sonho e não sabia o que significava o seu sonho. E Faraó, um dia comentando, seus empregados que estavam lá, realmente um só, né? Porque um já tinha sido enforcado. Falou assim: lá na prisão tem um jovem chamado José, e ele revelou meu sonho e do outro companheiro que foi enforcado. E daí Faraó mandou buscar José na prisão. Mandou buscar José na prisão, José se banhou, José foi vestido de linho, José foi colocado anel no seu dedo, e ali José voltou a trabalhar para José revelou os sonhos de Faraó, que eram 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, que significavam 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E José revelou esse sonho, e Faraó ficou muito feliz em saber do significado desse sonho. E José falou que haveria muita fome no Egito e em todos os lugares, todas as cidades. E o Faraó colocou José como governador do Egito, pôs José para tomar conta de toda a comida do Egito, e
José guardou toda aquela comida e José, todos aqueles alimentos, e José distribuía os alimentos para quem ia comprar no Egito. Tomou conta, né? Daí, seus irmãos, a fome já tinha começado a bater na cidade onde eles moravam, e seu pai ficou sabendo que no Egito havia comida e mandou que seus irmãos fossem para lá buscar alimento. E seus irmãos foram. José reconheceu todos os seus irmãos, mas não se deu a conhecer, fingiu que não os conhecia, que não era a hora certa ainda dele se revelar. Daí, chegou um dia que José não aguentou mais, se deu a conhecer seus irmãos, perguntou do seu pai e se deu a conhecer seus irmãos. Daí seu pai e seus irmãos foram todos morar no Egito, perto de José. José alimentou sua família e ali eles ficaram morando. E aconteceu o que o sonho de José tinha se revelado, que eles iriam se inclinar perante eles. E eles se ajoelharam perante José. Então Deus realiza todos os nossos sonhos. Vamos ficar com essa palavra, que Deus cumpra todos os nossos sonhos, aquilo que nós achamos que é impossível acontecer na nossa vida, vai chegar um momento de acontecer ainda, porque Deus é fiel. A paz do Senhor, muito obrigada pela atenção. A paz.